Costumo dizer que qualquer processo, mesmo que ele seja ruim, é melhor do que nenhum processo. Olá, comandantes! Vamos dar início a mais um PEFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla, sou especialista em marketing de conteúdo. Meu nome é Fábio Calazans e eu sou especialista em pequenos negócios. E o tema do podcast de hoje é contratação. Como contratar a pessoa correta? Recebemos muitas mensagens, né, Fábio? Muitos questionamentos dos empresários sobre como contratar. A gente já debateu bastante sobre o fato de lidar com pessoas. E tudo começa na contratação, né? A contratação da pessoa certa vai influenciar aí nos teus resultados, resultados da empresa e no comportamento da pessoa aí dentro da empresa, né? Então, vamos falar, né? Vamos destrinchar aí esse tema, como contratar a pessoa certa. O interessante é que a questão do nosso público começar a nos perguntar em relação à contratação coincidiu com uma contratação recente que a gente fez, né, uma contratação muito boa, por sinal que foi você que fez o processo seletivo, né, obviamente seguindo o processo seletivo da Casa do Piso, da nossa empresa, né, a empresa que a gente selecionou, e inclusive essa colaboradora, quando as outras empresas passa a ver o serviço dela, né? Porque ela faz vídeos, a gente posta, já recebemos elogios do atendimento. As outras empresas elas ficam de olho no nosso colaborador. Então a gente tem um processo de contratação, a gente gasta dinheiro e tempo para fazer essas contratações e depois as outras empresas ficam com o olhão querendo levar o nosso colaborador, né, esse colaborador que a gente selecionou, para eles. Ou seja, querem se livrar aí de todo um processo que é feito, pessoal, porque essa pessoa que foi contratada recentemente, ela passou por um processo seletivo exaustivo, né? E aí de vários candidatos, ela foi selecionada. A gente não seleciona como a maioria das pequenas empresas, né? Por indicação ou simplesmente porque está precisando ali em cima da hora, pergunta a um outro empresário se tem alguém para indicar, ou um parente indica, ou alguém deixou o currículo aleatório na empresa. A gente tem todo um processo e é sobre isso que a gente vai falar. Então, assim, tudo começa na contratação, como você mesmo falou, né? Então, é preciso ter um processo. Costumo dizer que qualquer processo, mesmo que ele seja ruim, é melhor do que nenhum processo. Então, cria um processo de contratação, não contrate aí de toda forma. É nisso que a gente vai tentar ajudar hoje. Não vou dizer, Érica, que o nosso processo é o mais correto, né? Que o nosso processo é o processo assim bala de prata, sabe? Aquele processo que é sempre certeiro, não é? A gente também faz muita cagada, mesmo tendo o processo, a gente contrata pessoas erradas, mas o importante é você seguir aquela máxima, né? Que diz o seguinte: contrate devagar e demita rápido. Contratou errado, você tem ali um período de 90 dias. Eu nunca faço, inclusive, 90 dias o primeiro contrato. Eu faço 45 mais 45. Porque aí você vai avaliar esse colaborador. Não deu certo, tira ele e contrata, faz uma nova contratação. Contrata devagar com todo o processo e demita rápido. Lembrando, Érica, quando o comandante que está nos ouvindo aí contrata a pessoa errada, contrata uma pessoa ruim, ele está tirando a oportunidade de uma pessoa boa assumir aquela vaga. Então você está sendo até injusto com uma pessoa que ia trazer mais resultado para sua empresa, iria se adequar melhor no cargo, mesmo sem saber o cara tá cometendo ali uma injustiça. Porque todas as vezes que uma pessoa errada entra na vaga, uma pessoa certa deixou de conquistar aquela vaga. Fábio, foi bem citado mesmo a questão da contratação.
Costumo dizer que uma empresa, quando ela faz um processo seletivo bem feito, ela não só otimiza os seus processos, em questão de tempo, não que você, como você citou, né, que você vai ganhar, que você vai acertar 100% das vezes, mas aí as chances de você errar são menores, né? Quando você tem processos pré-estabelecidos, diretrizes, e não só traz benefícios para a empresa, como a pessoa que entrou, ela se vê o benefício, vê a visibilidade que tem, e às vezes pode não ter a oportunidade que precisa aqui, mas através da nossa empresa, ela teve o crescimento, foi um pilar, né? Porque a gente sabe que nem sempre as pessoas que você contratam, elas vão crescer dentro da empresa, mas a empresa foi uma parte fundamental para o crescimento dela, né, para o desenvolvimento, onde ela teve também uma visibilidade. Então, é muito importante a gente frisar que é uma via de mão dupla, né? Tanto é benéfico para a empresa quanto para o colaborador mesmo, né? Então é uma via realmente de mão dupla e contratar a pessoa certa, sem dúvida, traz benefícios enormes, né? E é muito importante você ter pré-estabelecido qual a função. Nem sempre, tipo, a contratação ela vai ser a mesma para as diferentes funções, né? Cada tipo de função ela precisa de atributos diferentes e aí vai variando as normas da contratação. Mas muito bem frisado o caso aí da nossa contratação mais recente. Temos outras contratações também que são muito elogiadas, inclusive até hoje, né? O pessoal tem muito de com o tempo isso se perde e até hoje a gente tem colaboradores que têm mais de 3 anos dentro da empresa e que a gente continua recebendo elogios, continua recebendo reconhecimento e isso é muito gratificante, né? Show de bola, Érica, é isso mesmo. Eu costumo dizer que quando um colaborador ele passa pelo nosso processo seletivo aqui das nossas empresas, trabalha com a gente e vai para uma outra empresa, ele pode ter certeza que ele vai passar em qualquer outro processo seletivo, pode ter certeza que ele vai ter sucesso em qualquer outra empresa. Por quê? Porque Pequena, de porte pequeno, no caso. pequeno ou grande, independente, né? Porque assim, aqui ele foi treinado, aqui ele passou por um processo rígido de contratação e depois ele passou por todo um treinamento. Então, o cara ele sai da casa do piso muito mais capacitado, né, não só da casa do piso, né, das outras empresas também, mas ele sai muito mais capacitado, muito mais preparado do que quando ele entrou. É muito comum a gente no processo seletivo, tem alguns candidatos que desistem porque ficam nervosos, porque nunca passou por um processo do tipo, porque acha que para trabalhar no comércio não precisa de tudo isso, acha o nosso processo muito rigoroso. Então, assim, é comum que muitos candidatos já desistam logo no processo seletivo, mas graças a Deus que eles desistem, né? Porque não eram esses que a gente estava procurando. Então você vê a importância de um processo seletivo que os ruins ou os afobados, eles nem entram na sua empresa, eles desistem antes desistem ali no meio do caminho. E é tão importante ter esse processo, né, Fábio? Eu lembro de um episódio há um tempo atrás em que a gente deu início, né, a um processo seletivo. E aí tiveram as pessoas que foram selecionadas, as que não, a gente sempre dá, né, o retorno, o feedback que não foi selecionado. E aí eu lembro de um episódio que eu achei muito interessante. A pessoa não entrou, né? Ela não conseguiu passar pelo nosso processo, mas ela questionou, né? Quando a gente foi dar o feedback, por que que ela não tinha passado, e aí ela perguntou quais foram os pontos que ela errou, onde ela poderia melhorar. E um tempo depois, eu vi que ela conseguiu a contratação. Então é muito gratificante, porque você sente que mesmo que a pessoa
não passou, você com as certas exigências, a pessoa vai procurar se aperfeiçoar, pessoas que realmente querem, né? Elas vão procurar se aperfeiçoar e vão conseguir a sua vaga de emprego, que é muito importante, né? Mesmo que não seja na nossa empresa, mas ela vai conseguir ali uma contratação, vai ajudar ela de alguma forma para que ela consiga crescer, né? Então você percebe que até no processo de contratação você consegue contribuir para a formação ali, né, do colaborador, da pessoa que está pleiteando aquela vaga. Então é isso, você tem uma certa responsabilidade quando for contratar, porque assim, depois que o colaborador entra na sua empresa e passa ali os 90 dias de experiência, meu irmão, você vai ter muito mais dor de cabeça para fazer o desligamento desse colaborador. E se você optar por ficar com uma pessoa ruim na sua empresa, a sua empresa muito provavelmente não vai evoluir, né? Porque o que vai fazer com que a sua empresa decole, o que vai fazer com que a sua empresa cresça, é justamente as pessoas que fazem parte daquela empresa. Então, o nível de desemprego ele está muito alto, infelizmente, né? Infelizmente, como o nível de desemprego está muito alto, Érica, quando você abre uma vaga de seleção, você é prova disso, a gente recebe uma enxurrada de currículos, né? De 100, 120 currículos para uma vaga. E aí, cabe a você selecionar de forma justa, né? Sem beneficiar ninguém. Cabe a você selecionar o melhor. E para você selecionar o melhor, você tem que ter um passo a passo. Você tem que ter um processo de contratação. Bob Esponja, bota um cafezinho para mim, por favor, cara. Você tem que ter ali um processo de contratação para que você seja o mais justo possível com essas pessoas. Mas não é bem assim, Érica, que a maioria dos donos de pequenas empresas fazem. Você sabe como é que geralmente os donos de micro e pequenas empresas contratam? Por indicação, eu acredito que deve ser, sem dúvidas, o número um, né? Ah, fulano é bom, fulano é tão bonzinho, contrate ele. Como se a empresa fosse um orfanato, sei lá. Sei nem se é bom fazer essa comparação, mas é alguma coisa parecida, né? Contrate ele. Ele é tão bom, bicho, é tão bem. Às vezes a gente não precisa de uma pessoa boa na empresa, a gente precisa de alguém que dê resultado, né? Eficiente, né? E aí, quando a gente fala de indicação nesses 10 anos aí de empresas, eu tenho alguns episódiozinhos, algumas histórias sobre indicações que chega a ser bem bizarro. Eu vou contar uma que é de uma vizinha lá da minha mãe, que chegou para mim certo dia. Eu até já contei essa, não sei se foi em um podcast, pessoal, se foi em um vídeo, mas a vizinha chegou para mim. Esse é apenas um dos casos, tá? Mas a vizinha chegou e falou: Fábio, cara, o meu filho precisa trabalhar. Tem uma vaga lá na tua empresa para ele? Menino bom, rapaz. Agora veja só. A questão toda é que ele troca o dia pela noite, passa a noite jogando videogame, aí vai dormir já de manhã, acorda à tarde, já terminou as escolas, né? Então tá com muito tempo ocioso, o cara acorda à tarde, e a rotina dele é essa, o menino não faz nada, nem ajuda dentro de casa, e aí eu queria arrumar uma ocupação para ele. Arrume lá uma vaga na sua empresa para ele. Aí eu já tava meio puto da vida, sabe aquele dia que você tá resolvendo um monte de problemas e a sua cabeça já tá quente. Eu já tava puto, né? Aí eu olhei assim pra cara dela, cocei a cabeça, respirei e disse: "Vem cá, foi isso mesmo que eu ouvi? O seu filho não faz nada em casa, é um vagabundo". Não falei assim, vagabundo, tá? Mas eu quis dizer isso, meu coração tava falando isso. Sim, peraí, seu filho, ele não faz nada em casa, troca o dia pela noite e você quer mandar ele lá para minha empresa para ele continuar fazendo nada? É isso mesmo que eu tô ouvindo. Aí ela disse: "Não, Fábio, mas lá ele vai se ajeitar, é porque em casa
ele realmente não tem o que fazer. Só que antes ela disse que ele não faz nada, ou seja, tem o que fazer. Em casa sempre tem o que fazer. A questão é, e aí eu disse não vou contratar ele. Nós temos um processo seletivo. Se ele for realmente bom, ele vai entrar no processo seletivo da empresa e se ele for desenrolado, ele vai passar pelo processo seletivo e vai trabalhar com a gente. A gente lá não faz distinção. Quando a gente começar a selecionar os currículos, eu aviso para a senhora pede para ele fazer um currículo e pede para ele levar lá. Na maioria dos casos, são os pais que trazem currículos, são os tios, os avós. É importante que o colaborador vá levar o currículo, porque a seleção começa no momento que o cara vem entregar o currículo. Você vai olhar a forma que ele conversou com você, a forma que ele abordou, a vestimenta dele é importante também. Então, assim, eu disse para ela, quando o processo abrir, a senhora pede para ele levar o currículo lá, que ele entra no processo e se ele for realmente bom, ele vai entrar na nossa empresa. Então, assim, me pergunte se essa pessoa veio trazer o currículo. Não, não veio. Por quê? Porque muito provavelmente a mãe falou pro cara trazer o currículo e o cara, tão folgado que é, não veio trazer. Então vai acontecer muito isso. Se eu contratasse esse cara para minha empresa, poderia ser até que ele mudasse o seu perfil. Mas, cara, é muito difícil que uma pessoa que está em casa nessa situação, ele, quando chegar na empresa, quando ele entrar na empresa de forma fácil, ou seja, ganhar um salário de forma fácil, porque ele não teve sacrifício nenhum para conseguir o um emprego, muito provável, muito dificilmente, ele vai mudar de perfil na empresa. Porque se ele fosse uma pessoa proativa, desenrolada, ele não estava com esse tempo ocioso em casa. Ele estaria se profissionalizando, ele estaria fazendo um curso, ele estaria tentando empreender, tentando fazer alguma coisa, menos dormir o dia todo e jogar videogame à noite. Concorda comigo, Érica? Sim, verdade, Fábio. Eu acredito que quando a gente realmente quer, né, a gente vai atrás. Claro que existem as dificuldades do dia a dia, mas aí se colocando nessa situação, dá para perceber nitidamente que a pessoa não foi atrás, né? Quer que as coisas caiam do céu e não é assim. A gente precisa se profissionalizar. O mundo tá aí, né? Tem muitas pessoas capazes que estão cada vez mais profissionalizando e é por isso que em algumas situações você vê pessoas que têm mais de um emprego, né? E outras que não Pai têm. do Cris, né? É o pai de Pai Cris. do Cris tem 3 empregos. Mas aí ele busca, ele se profissionaliza, ele corre atrás. E aí, enquanto isso, tem um outro lado de pessoas que estão só ali se lamentando, sem procurar, sem se profissionalizar, né? Então é muito importante que a gente sempre busque, né? Nos capacitar e crescer. Certo. Nem fala contrata, né? Você chama para trabalhar ali algum parente e isso aconteceu comigo, foi um dos meus principais erros, foi uma das coisas que me fez crescer muito como empresa, foi começar contratando parentes, contratando amigos, as pessoas próximas, porque eu tinha crenças limitantes de que as pessoas próximas não iam me roubar, que as pessoas próximas não iam me colocar na justiça, que as pessoas próximas não iam Que é fazer cera, economizar, ia né? economizar os recursos da empresa, não iam fazer cera, enfim. São todas crenças limitantes que faz com que você faça mais contratações e acabe atrasando o desenvolvimento da sua empresa. Sendo que, geralmente, os comandantes colocam ali no financeiro, no caixa da empresa, quem? Um parente com medo que seja roubado, né? Mas o que acontece? Principalmente quando fala de financeiro de empresa, eu digo sempre que é, o verbo do financeiro é conferir e não confiar. Então, não necessariamente alguém da sua família precisa estar no financeiro. Precisa estar no financeiro uma pessoa capacitada, que entenda de financeiro. Uma pessoa que entenda de contas a pagar, contas a receber, né? Uma pessoa que entenda ali o mínimo de fluxo de caixa para de repente alimentar o seu fluxo de caixa. Você precisa de uma pessoa capacitada. Eu não estou dizendo
comandantes, que você não deve contratar parentes, tá? Não é isso. Você deve sim contratar parente, mas se ele for qualificado para o cargo. Se ele não for, infelizmente, se você tiver tempo para treiná-lo, se você tiver tempo para qualificá-lo, beleza. Caso contrário, não contrate. Contrate alguém que realmente vai lhe trazer resultado. E no financeiro, repetindo, o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Então, só resumindo aqui as duas formas principais pelo qual de como os pequenos empresários contratam: por indicação, por parentesco ou por grau de amizade ali, né? Ou seja, grau de aproximação. Eu acho que são basicamente esses dois, né, Érica? Você Eu conhece acredito mais algum? que ainda tem também uma parte que contrata com currículo, só que aí não tem um processo pré-definido, né? Tipo, às vezes vem uma extensão de experiência e aí faz uma contratação, não tem as etapas da contratação, seleção de currículos. Eu acredito que ainda deve ter bastante empresário, né, que já faz a utilização do currículo, só que eles não utilizam de forma correta, não conseguem estabelecer os processos ali para passar por uma etapa de contratação, né? Sim, sim. No caso, o cara seleciona ali o currículo, o cara recebeu vários currículos, ele olha, analisa os currículos, aí E vê seleciona. qual vai mais se encaixar na vaga, a galera que tem mais Isso. currículo, né, que Por tem uma exemplo, se experiência ele for maior. com um vendedor, aí tá, poxa, esse currículo aqui tem 5. Já trabalhou em 5 empresas como vendedor. Acredito que ele vai desempenhar um Aí bom geralmente o papel. empresário olha o tempo, né, que trabalhou em cada empresa. Não, ó, ele Isso. ficou 2 anos nessa, 5 5 anos nessa, nessa. 10 anos nessa. Então é O cara é desenrolado. top. Entendeu? E aí você faz uma contratação horrenda, né? Uma contratação muito errada, porque às vezes aquele vendedor tava ali dando sebo, ele não vai atender as expectativas que você tem para sua empresa, o que você precisa, ele pode não ser o vendedor que você precisa. O pessoal tem muito de não contratar quem não tem experiência, né? Que eu também acho uma coisa muito errada, particularmente. Eu sempre dou uma olhada nos currículos que as pessoas não têm experiência, no que elas se profissionalizaram, né? O que elas estão buscando de conhecimento na área. Normalmente sempre chamam para entrevista para que eu consiga ver, desempenhar por quê. Eu acredito que as pessoas que estão em busca do primeiro emprego, elas têm uma propensão a se dedicar maior, né? Porque estão ali na primeira oportunidade, então o nível de dedicação não tem vícios dos empregos antigos, que tudo traz vício, né? Então, se você pega em uma empresa um vício ruim, você vai trazer lá para outra empresa e vai precisar de um trabalho aí para ir moldando, né, Ou esse seja, tipo é de mais difícil vício. fazer com que esse profissional experiente, né, que vem de várias outras empresas, ele consiga Se adequar, né? se adequar à cultura da sua empresa, do que uma pessoa que nunca trabalhou, que vai estar entrando naquele ambiente agora, né? Isso. Só E- que aí a gente não usa isso como regra, né? Aham. A gente realmente trabalha de forma justa, né? Que seria até injusto para o colaborador que tem experiência, mas é sempre bom você dar aquela moderada e ver realmente através do processo qual que vai se encaixar melhor dentro da tua empresa. Mas eu acredito que existe sim esse que pega o currículo. Ah, estou contratando pelo currículo, estou contratando da forma correta. E tá errando, né? Tá errando feio, porque como a gente já citou, você olhar a experiência do vendedor não quer dizer que ele vai ser bom para a tua empresa e você precisa realmente ter um processo ali, ter etapas com vários dias para que realmente contrate a pessoa correta. Eu falo sempre, né? Tem uma frase que eu sempre estou falando, Érica, que casa muito com o que você falou agora, que é as pessoas, elas contratam pelas competências técnicas, ou seja, as pessoas contratam, né, os empresários contratam pelo currículo e geralmente demite pelas competências comportamentais.
Ou seja, o cara contratou apenas pelo currículo e não olhou, não fez uma análise comportamental daquele colaborador, e aí ele vem cheio de vícios, como você falou, e aí não fica na empresa. Você contrata pelas competências técnicas e demite pelas competências comportamentais. Lembrem disso, comandantes, e na próxima contratação faça da forma correta. Então vamos listar aí três formas principais pela qual três formas principais de como os comandantes fazem suas contratações, né? Que seria. Então, primeira, Érica, seria por indicação, que eu acho que é a principal. A segunda seria por grau de afinidade, parentesco ou amizade. E a terceira seria por currículo, mas sem uma análise mais profunda, sem uma seleção, sem um método, né? Isso. Seria isso? Isso. Massa. Então, vamos lá falar um pouco sobre como a gente faz as nossas contratações, né? E assim, como na maioria das vezes a gente consegue êxito nessa contratação. A gente sempre frisa o seguinte: tudo, pessoal, tudo começa na contratação. Se você contratar a pessoa certa, você vai ter muito menos trabalho lá no final. A sua liderança, comandante, vai ser muito mais fácil, porque você está lidando com uma pessoa responsável, com uma pessoa certa, com uma pessoa que foi selecionada ali a dedo, praticamente, para aquele cargo. Então você vai ter muito menos trabalho para delegar para essa pessoa, para liderar essa pessoa, se você fizer a contratação certa. Uma outra coisa que eu quero frisar antes da gente falar sobre o nosso método, né, as nossas etapas de contratação, é que não existe bala de prata, Érica. A maioria das pessoas elas procuram uma fórmula mágica, certo? Que vai fazer com que ela acerte em determinadas situações, acerte na contratação, acerte nas vendas, acerte no marketing. Então as pessoas estão procurando sempre a bala de prata, né? A bala que vai resolver todos os problemas. E a bala de prata ela não existe. A gente trabalha muito com tentativa e erro, certo? O nosso processo não é o processo perfeito. Já contratamos também muita gente que a gente pensou que era boa ali no processo de contratação, ela se destacou bastante, mas dentro da empresa ela não performou bem, mas a gente seguiu a máxima de demita rápido, tá? O que acontece é que as pessoas elas mentem. As pessoas mentem no processo de contratação. E aí, durante a sua experiência de contratação, você passa a ficar mais experiente, né, nessa questão de sacar quando as pessoas estão mentindo, de entender o perfil de cada pessoa. Então você acaba criando uma casca grossa em relação a isso e errando cada vez menos. Mas dizer que pode, se você seguir esses passos, você vai ter 100% de certeza de contratar a pessoa certa, não vai. Não vai, porque, como eu disse, não existe bala de prata. O que você vai fazer aqui é minimizar a possibilidade de você contratar a pessoa errada. Não é isso? Então vamos lá. Érica, eu vou deixar para você qual é a primeira etapa da contratação. Qual é a primeira coisa que tem que se fazer aí nesse processo de contratação? A primeira etapa, assim. Primeiro eu faço um anúncio, né? Mas é justamente isso mesmo. Você vai divulgar a Sim, vaga. sim, isso. Certo, mas como é que você faz essa divulgação? Como é que a gente faz a divulgação da vaga? Então, a gente divulga tanto na loja física quanto nos nossos meios de comunicação, que seria o WhatsApp, o Instagram, né? E aí a gente deixa o método que a gente quer selecionar, né? Se é apenas loja física, a entrega do currículo, ou se vamos aceitar também através do e-mail. E aí esse é o ponto inicial, né? A partir daí você começa a receber a enxurrada de currículos, e aí nos currículos que vêm de forma física, a gente observa já como foi a introdução, a apresentação da pessoa, a forma que entregou o currículo, se apresentou bem, principalmente para o cargo de vendedor, né? Falando da contratação mais recente, que a gente precisa que o vendedor ele tenha uma boa comunicação.
Então, a comunicação ela se torna imprescindível, você não observar como foi que a pessoa se comunicou, a forma que ela falou, a forma que ela se apresentou, né? Então a gente conta muito isso e aí a partir daí a gente já vai começando a fazer as observações para não perder informações, né? Quando a gente for analisar de fato o currículo, a gente já ter observações daquela pessoa, de como foi a apresentação e tudo mais. Show de bola, é isso mesmo. Então, a primeira etapa, pessoal, é você divulgar a vaga, você externar que está precisando de um colaborador. E você citou aí as formas que a gente faz a divulgação, só não falou do boca a boca, que ainda funciona muito bem, né? Eu acredito que quando você abre uma vaga de emprego, acontece muito da gente jogar no Instagram, e aí, por exemplo, você viu que tem uma vaga de emprego, você chega pro seu vizinho, tu sabia que lá naquela loja tá Mas contratando alguém, é e porque, aí ele sai tipo, passando de boca. o método que eu digo, no caso, é se a pessoa vai vir trazer o currículo físico ou se vai ser por e-mail, né? Aí o boca a boca ele vai, emprego Uhum. O que acontece, né? Não acontece? tem Eu como. sou muito. Hoje eu já deleguei, né? Esse processo de contratação. Geralmente quem faz é o gerente das empresas. E o último quem fez foi a Érica, tá? Aqui de uma das empresas. Mas sou mais tradicionalzão, sabe? Eu gosto muito de ver a pessoa quando vem trazer o currículo. Então, quando eu fazia a seleção, eu não permitia que a pessoa enviasse pelo WhatsApp o currículo ou que enviasse por e-mail. Algumas empresas permitem tudo bem, tá? Se isso não for interferir na sua contratação, beleza. Eu gosto de receber o currículo físico e perceber a forma, como você falou, a forma que a pessoa vem entregar, como a pessoa se expressa, como a pessoa lhe aborda. Mas aí vai de cada empresa, vai de cada função, tá certo? E o segundo passo, Érica, qual seria aí o segundo passo da nossa contratação? O primeiro é externar a vaga. E o segundo? Então, Fábio, o segundo eu acredito que eu acabei já englobando no primeiro, né? A gente faz a seleção dos currículos, já com aquelas observações que eu citei, né? Que é colocado. A gente faz a seleção dos currículos, e aí vai determinando, né? Por exemplo, a gente citou um caso de que você pega um currículo que o cara tem experiência, a pessoa tem experiência com o setor de vendas, por exemplo, e aí ele se torna um currículo Uhum. interessante, né? Normalmente. E aí você vai e coloca uma pessoa que não tem experiência, mas tem cursos de atendimento ao cliente, de vendas, e aí ele já se torna um perfil, um currículo também interessante. Então a gente faz a seleção, né, do currículo. Show de bola. Então, geralmente a gente recebe muitos currículos, pessoal. Digamos aí que a gente recebe 100 currículos. Nesse momento da seleção dos currículos, seguindo os critérios, né, da vaga, obviamente que se a gente abrir uma vaga para motorista, se o cara só tem experiência de vendedor e não tem habilitação, esse currículo ele vai ser guardado para uma segunda ocasião, né? Não, a gente vai selecionar o currículo de acordo com a vaga. Então, digamos que chegaram 100 currículos na nossa mesa, a gente vai selecionar aí uns 25 currículos. E depois da seleção do currículo, né, que é a nossa segunda etapa da contratação, nós vamos para a terceira etapa, que seria A a entrevista, né? entrevista. A gente vai ligar para esses candidatos e vamos marcar ali a entrevista. Essa entrevista, ela costuma levar em torno de 30 a 40 minutos, onde a gente vai fazer uma sucessão de perguntas, né? E a gente vai fazer algumas análises também, né? Analisar a rapidez de raciocínio do cara nas respostas, a gente vai analisar o comportamento do cara, né? A gente vai analisar uma sucessão de coisas. Existem casos Colocar situações também, e né, colocar para ver situações para resoluções. ele resolver, porque a gente sabe que as pessoas mentem, principalmente na entrevista de emprego. Então, por exemplo, se você na entrevista de emprego perguntar se o cara gosta de se desenvolver, já que se desenvolver é um dos pilares aqui da nossa empresa, né, que é a questão da melhora contínua, o cara vai dizer que gosta de se desenvolver.
tudo que você perguntar, o cara vai dizer que gosta, dizer, dar afirmativas ali positivas, por quê? Porque o cara está candidato a uma vaga, ele quer trabalhar. Então, o que acontece? Você Cabe precisa. também ao empresário, Fábio, tipo, você gosta. Uma pergunta básica, né? Você procura sempre se aperfeiçoar. Por exemplo, como vendedor aqui, normalmente a gente tem as pessoas que saíram do ensino médio e depois do ensino médio tem uma certa pausa antes de iniciar na faculdade, ou às vezes estão na faculdade. E aí uma pergunta que é muito considerável, tipo, você gosta de se desenvolver? A pessoa vai responder sim, como você disse, né? E aí o empresário ele precisa retrucar. O que você faz para se desenvolver? Quais projetos você faz? Onde você, depois que parou o ensino médio, o que foi que você fez? Você precisa de fato ir puxando e buscando sempre fazer perguntas mais profundas para que o cara não fique ali só na superficialidade, né? Sim, tá bom. Você precisa realmente Desenvolver, né? dedicar o tempo ali e fazer perguntas que o cara vai entrando, a pessoa vai entrando sempre e você realmente consiga conhecer e identificar se a pessoa realmente está só ali mentindo, falando por alto, ou se ela realmente tem aquele perfil de buscar a melhora contínua, de se desenvolver. Então, realmente, você vai tentar pegar o cara na mentira, né? Se ele estiver mentindo, é você desenvolver a conversa. Se o cara diz que gosta de se desenvolver, pergunta qual foi o último curso que ele fez, né? Ah, foi tal. Primeiro que se ele bambear muito, você já vai ver que ele tá mentindo, começar a olhar assim para os lados. Então, assim, se o cara disse para você que fez um curso recentemente, você vai perguntar para o cara que curso foi, como foi. Quando você perguntar como foi, o que sei lá, de repente o que é que esse curso trabalhou, o que é que ele aprendeu com esse curso. Se ele não fez esse curso, pode ter certeza que ele vai se quebrar todinho. É muito comum também, Fábio, a gente vê muitas pessoas que não sabem meio que o que quer, né? Faz tanto curso, com tanto curso das formas mais aleatórias possíveis, que é para realmente garantir uma oportunidade que a gente sabe que as coisas não tão fáceis, né? Mas isso também acaba atrapalhando, né? Você precisa saber o que é que você quer, porque aquele que tenta ser bom em tudo, no final não é bom em nada, né? Então, a gente recebe muitos currículos de pessoas que procuram cursos das formas mais aleatórias possíveis, né? Cursos de vendas, cursos para técnicos, curso para não sei o quê. E aí acaba até ficando bem confuso e eu acredito que nem na cabeça dele ele consegue organizar assim de forma eficaz. O cara faz um monte de coisa, mas não é bom em nada, É, né? Então, essas perguntas, assim, esse desenvolvimento da conversa, porque a entrevista, a ideia é que seja realmente uma conversa. Inclusive, quando eu ia entrevistar as pessoas, eu lembro que, antes de qualquer coisa, eu pedia para ela ficar à vontade, sentar oferecer uma e ficar água, bem à né? vontade. Eu oferecia uma água, um cafezinho e dizia: olha, isso aqui vai ser uma conversa. Então, não precisa. Desculpa. Isso aqui vai ser uma conversa, não precisa você ficar nervoso, vai ser bem rápido. Conversas sobre você que você vai responder numa boa. Eu acho muito triste, muito desnecessário. Acredito que a palavra seria essa. Aquelas pessoas que querem realmente meter uma pressão, botar aquela tensão. Porque, minha gente, a gente, como empresário, a gente, nesse papel, a gente precisa ter sensibilidade com o outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Às vezes é uma coisa tão desejada, uma coisa tão almejada, você se preparou tanto, mas no momento você passa por um momento de pressão, de dificuldade. Você quer tanto aquilo, né? Que você acaba se atrapalhando, você fica nervoso. Eu acredito que é muito importante o empresário ele ter essa sensibilidade com o outro Tem e não empatia, ter né? empatia Nesse e momento. não colocar, a pressão ela não vai resolver, né? Uhum. Você deixar a outra pessoa nervosa
não vai ajudar a tua empresa. No dia a dia da tua empresa, você vai querer que a pessoa esteja Nem é nervosa? porque você vai atrapalhar o processo, né? É, Porque muitas vezes a pessoa nem é aquilo que está demonstrando ali no momento. Você de repente está isso. perdendo um ótimo colaborador porque você pressionou, tensionou ali toda a situação, deixou o cara nervoso. É uma coisa muito desnecessária. Eu acredito que a gente precisa sim ter sensibilidade. A oportunidade é para ele, mas também é para a gente. Então, se você contratar uma pessoa de forma eficaz, se você fizer as coisas serem leves, eu acredito muito que a leveza ela ajuda bastante. Vai ajudar no seu processo, vai ajudar a você conseguir também ajudar aquela pessoa, né, ali que tá naquele momento de dificuldade e de tensão. Então, eu acredito que é muito desnecessário mesmo você fazer aquele momento tão tensão, meu Deus. Na última contratação que eu fiz mesmo, eu deixei a pessoa muito leve, abordei. A gente sabe que o nervosismo ele vai existir, né? Não tem como você não tirar. Mas que você faça ao máximo ali para que isso não atrapalhe os resultados e não faça que a pessoa impeça ou se sinta bloqueada de se apresentar de forma eficaz. Show. Então, assim, existem algumas perguntas estratégicas que a gente precisa fazer no momento da entrevista. E, assim, como a gente já citou algumas, né, que o empresário ele precisa ser um pouco mais inteligente e destrinchar e desenvolver mais essas perguntas para ver se realmente o candidato está falando a verdade ou não. Por quê, pessoal? A maioria dos candidatos, ao menos os que são um pouquinho mais espertos, o que é que eles fazem antes de uma entrevista de emprego? Vai lá no seu Google, tu pergunta e pesquisa perguntas frequentes em uma entrevista de emprego. Então vai aparecer lá as 10 perguntas mais frequentes. Aí o cara vai e vai estudar, né, vai preparar respostas ali prontas para cada uma dessas perguntas. O cara está sendo esperto. Tem gente que nem isso faz, tá? Muita gente, por Muita gente que sinal. nem isso faz. E assim, são perguntas que de fato você não, o empresário ele não tem como fugir delas, porque são perguntas estratégicas que também vai aparecer para o cara, mas aí e o cara vai bolar respostas prontas e muitas dessas respostas prontas são mentiras, por isso a importância de você desenvolver uma conversa para ver se realmente o cara está falando a verdade, certo? E aí nós estamos falando aqui, pessoal, só para situar, né? A gente já destrinchou que só, mas só para situar, a gente está na terceira etapa da contratação, que é o momento da entrevista. Por favor, comandantes, não burlem essa etapa. A maioria dos empresários apenas pega o currículo, liga, venha trabalhar. Não faz, não seleciona a maioria dos bons currículos, né? E faz uma seleção e chama para uma entrevista. Simplesmente pega o currículo e chama para trabalhar. Hashtag não burle a etapa da entrevista. Érica, é tão importante a entrevista que eu lembro, e aí eu vou pedir para, se você lembrar de um outro caso das suas entrevistas, você externa aqui para a gente, mas eu lembro de um caso, inclusive era eu e você que estava fazendo essa entrevista, a gente estava fazendo uma seleção para vendedor. E aí, no momento da entrevista, uma das principais coisas que a gente analisa é o comportamento da pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa e a expressão corporal está falando outra. E quando a gente precisa de um vendedor, a gente precisa que o cara seja desenrolado, que o cara tenha uma boa postura, que o cara, quando eu falo o cara, tá pessoal, é o cara ou a cara. Então, vou falar a pessoa, tá? Então, é importante que a pessoa se apresente bem, tenha um bom comportamento, tenha um bom perfil, digamos assim, uma boa postura. Então, na ocasião, eu fiz a pergunta para a pessoa: quais são as suas principais qualidades? E aí, veja só a postura corporal da pessoa. Primeiro, ela falava muito baixo, muito baixinho, sabe? Parece que tinha medo de falar, de colocar a voz para fora. Então ela fazia uma das minhas principais qualidades é que eu sou comunicativa. Eu gosto de
conversar, de interagir com as pessoas. Aí você analisando essa pessoa, ela está falando uma coisa e o corpo dela está falando outra. Essa pessoa poderia ser muito provavelmente o perfil comportamental dela poderia ser mais tendencioso a ser uma pessoa analítica, né? A ser uma pessoa mais relacionada a projetos, uma pessoa de repente ela fosse ótima ali na retaguarda, mas para vendas não dava. Ela estava querendo a vaga, tava precisando, tava, mas ela seria uma péssima vendedora. No meu ponto de vista, eu posso até estar errado. De repente eu contrato essa pessoa e E ela ela desenvolva, né? desenvolva, me surpreenda, tá? Mas como eu tendo a ser muito técnico, então eu vou observar, cara, como é que ela tá falando que é desenrolada e tá toda enrolada. Não tá frio aqui, né? Então assim, por isso a entrevista é muito importante para que você analise esses pontos. Tem algum ponto parecido que Não, você. são episódios muito parecidos, né? Perguntas diferentes, mas onde a expressão corporal ela diz uma coisa e a verbal diz outra. Você consegue perceber que a pessoa está ali só realmente querendo de fato a vaga, mas aí ela não vai atender os requisitos da empresa e infelizmente não vai prosseguir no processo, né? Show de bola. Agora eu lembro bem de uma vez o quanto é bom a gente saber elaborar a pergunta, né? A gente sempre fazia uma pergunta muito comum na entrevista de emprego, inclusive até hoje a gente faz, né? Então, Que quem fosse candidatar uma vaga aí para as empresas já e assistir o podcast já tem uma sacada aí, viu? que é a venda da caneta, né? Ela é uma pergunta muito qualquer candidato que se preparar, ele vai pesquisar lá no Google, como você citou, ele vai ver essa pergunta, porque é uma pergunta que Se realmente preparar. Como é desengravide esse termo aí, pelo amor de Deus. o candidato que se preparar com antecedência, né, no momento da entrevista, ele vai ver essa pergunta. É uma pergunta muito comum, muito simples. Tá, inclusive, eu acho que está começando a ter o desuso, mas que eu acho que traz uma percepção boa, principalmente no setor de vendas, né? Que é o venda-me essa caneta. E aí, eu lembro que na entrevista eu perguntei e o rapaz, ele bem que sacou, porque a venda ela é relacionada a um filme, né? Onde o rapaz fala, me venda essa caneta, Como é o e nome ele desse filme mesmo? gera Tu lembra, Carlos? O o lobo Lobo. de Wall Street. Show. E aí ele gera a necessidade, né? Ah, você não tem uma caneta. E aí ele quis me gerar essa necessidade. Eu vi que ele tinha se preparado. Só que aí eu também usei a expertise, né? E eu tinha uma caneta ali para que ele. Mas aí, veja, ele passou para outra etapa. Por quê? Não, talvez ele não tenha me vendido a caneta, mas eu vi que ele estava atento, que ele estava ligado, que ele tentou na necessidade e depois ele foi para a oferta. Enfim, e são coisas importantes você citar, né? Que tem aquela pessoa realmente que não está preparada, mas tem aquela pessoa que Caiu ali de. está. Tem pessoas que parece que caiu ali de paraquedas, né? Mas tem pessoas que estão preparadas, que estão realmente em busca, e talvez o currículo dele não fosse nem aquele currículo pá, né? Mas você viu que ele buscou, que ele procurou. Então foi um episódio que me chamou muito a atenção. O quão preparado ele estava, né? Só que aí eu também estava preparada para que ele me respondesse, e aí a gente desenvolveu de uma outra forma. Eu já ia perguntar antes de você abordar a questão das perguntas, já ia perguntar se tem entre as perguntas tradicionais que se fazem em entrevista de emprego, se tem alguma pergunta ali que você acha mais interessante. Tem mais, essa é uma das, tipo, se fosse tirar de todas as perguntas, essa é a mais interessante. No setor de vendas, sim.
Porque depende muito, né, do setor que você vai fazer a contratação. Cada setor, eu acredito que você vai precisar. Não tem um questionário pronto, né? Primeiro que ele vai precisar atender a demanda da sua empresa. Então você realmente vai precisar perder um tempinho ali. Em alguns momentos você vai fazer algumas perguntas que já vêm da internet, em outros momentos você vai precisar de perguntas que sejam alinhadas com a sua cultura, com a visão e os valores da empresa. Então é muito importante a gente realmente parar, pensar, sentar e elaborar as coisas de forma mais calma e personalizada, o mais personalizada possível, né? E cada setor ela tem uma pergunta diferente, né? Como a gente normalmente costuma contratar de forma mais frequente em vendas, os nossos entregadores, eles são bem antigos, né? No gerente, normalmente a gente faz um questionário, mas aí o gerente, a oportunidade primeiro, ele vem para quem está em vendas. Geralmente ele já é interno da empresa, né? E se for adequado para o setor, né? Para realmente o setor de gerência. Porque às vezes você perde um excelente vendedor fazendo a burrada de colocar ele na gerência, sendo que ele não seria eficaz. Então é muito importante também a gente ver essa perspectiva, se o funcionário realmente tem, se ele vai desempenhar um bom papel crescendo ali para aquele setor. Mas normalmente a gente faz com mais frequência o de vendas. E aí, em vendas, essa seria, sim, para mim, uma pergunta estratégica, desde que você esteja preparado Saiba também, contornar, né? esteja Eu, preparado se a pessoa já souber a resposta, porque se você for olhar a fundo mesmo, no filme ele faz de uma forma bem bruta, né? E não é isso que a gente quer para vendas, mas você consegue perceber que ele está gerando ali a necessidade. E o, nessa pergunta eu já tive muitas respostas também brilhantes que me surpreenderam, né? Para falar a verdade, as pessoas valorizavam o valor da caneta, gerava benefícios, e aí você consegue ver no dia a dia, identificar no dia a dia como é que ela contornaria alguns tipos de situações que a venda lhe coloca, né? Tem pessoas, inclusive, que nessa pergunta. Eu já vou falar quais são as minhas perguntas favoritas no momento da entrevista, mas comentando um pouquinho sobre a questão da caneta, tem pessoas que têm até umas respostas engraçadas, né? Tenta vender a caneta de forma bem interessante, tipo fantasia. Essa caneta ela veio de Marte, essa caneta ela se transforma num carro, e aí quando você vai jogar o preço, a pessoa viaja também, custa apenas 50 centavos. Pô, uma caneta que veio de Marte que se transforma num carro e custa apenas 50 centavos. Então as pessoas às vezes fantasia e você pega cada pérola, cada resposta interessante uma mais que a outra. E essa questão da caneta, Érica, dá facilmente para você adaptar para cada tipo de negócio. Por exemplo, eu fiz uma entrevista lá na farmácia que, em vez de pedir para o cara me vender a caneta, eu pedi para o cara me vender o medicamento. Né? Então, peguei o medicamento, me venda esse É medicamento. porque é setor de vendas, né? Então, o questão caneta, ela tipo, caneta, se for para vendas, Caneta você azul, azul você caneta. consegue trabalhar ela de uma forma muito eficaz. É realmente para, não se trata, tipo, de ser uma papelaria. Se trata do desenrolar, do desempenho que aquela pessoa candidata ela teria para a função, né? Uhum. O quão ela conseguiria contornar algumas situações, Algumas objeções, né, de venda. objeções, dores, enfim, mais ligado a isso no setor de vendas. Então, a caneta é só uma forma de, como é que digo, de você entender ali o vendedor. Se ele for para o setor de vendas, pode ser qualquer um outro objeto que você queira, né? Massa. E aí, as perguntas mais, eu também gosto muito dessa caneta. A gente vê muita gente suando quando vai Sim. se preparar para vender a caneta. É. Mas duas outras perguntas que eu gosto muito, que são tradicionais também, que eu acho que é interessante se fazer, é você pedir para a pessoa desenvolver, para o candidato desenvolver ali, falar, né, sobre
suas qualidades e seus defeitos. É assim? Qualidades e defeitos Pontos fortes e é pontos isso fracos. mesmo. A gente pede para o candidato, cara, me fale aí quais são os seus pontos fortes e me fale aí quais são os seus pontos fracos. E aí você encontra cada pérola nessa resposta que eu acho, tá, comandante, que está nos ouvindo aqui, que é interessante que você faça essas duas perguntas. É muito É, importante porque, principalmente, quebrei não, aí. pode continuar, eu guardo. É muito importante porque você consegue identificar também o quão a pessoa se conhece, né? A maioria das pessoas, no caso, nos meus casos, né? A maioria das pessoas elas têm bastante dificuldade de falar sobre si. Eu acredito que é uma coisa muito comum. Mas as pessoas que conseguem falar, Tem café aí, comandante? mas as pessoas que Acabou? Caramba, como é que deixa o café acabar, hein? Olha, andar com café eu vou. O café não costuma falhar. Tá fazendo. Falhou aí, não foi? E aí, as pessoas que buscam, que conhecem sobre si, você já consegue perceber que ela está buscando se desenvolver. Porque as pessoas que não buscam conhecimento, que não conhecem sobre si, ela já tem um bloqueio ali de desenvolvimento pessoal, né? As pessoas que já se conhecem, conhecem seus pontos fortes, que conhecem seus pontos fracos, ela já está em um outro nível. Então é uma pergunta tipo que é matadora porque a pessoa ela já quando ela consegue responder ali tanto os pontos fortes quanto os fracos, que a gente normalmente o pessoal tem muita dificuldade em falar sobre os fortes, por incrível que pareça, né? As pessoas elas conseguem ver os defeitos, elas sabem em que elas são ruins, mas elas não sabem em que elas No meu são caso, nas bons. entrevistas que eu fazia, a maioria era o contrário. Ah, nas As minhas são pessoas falam os pontos fortes, aí na hora de falar os pontos fracos, o cara olha assim e diz: "Ixi, eu não consigo me lembrar de nenhum ponto fraco meu, é." nas minhas, elas Eu olho assim já. mesmo, o cara só tem pontos fortes, cara. Rapaz, o bicho é fera mesmo, viu? Nas minhas, elas já são ao contrário. O pessoal, eles conseguem. Eu percebo, né? Que eles desenvolvem bem mais fácil os pontos fracos. E também não são pontos fracos ali que eles vão falar que vão É, prejudicar, exatamente, eles vão né? medir as palavras Eles ali, né? relevam, mas quando tipo você pergunta os pontos fortes, eles já, poxa, é tão difícil falar sobre mim. E as pessoas que conseguem falar, tipo, de forma mais rápida, mais nítida, que você consegue perceber que ela conhece, se conhece, aí você já leva ela, ela já sobe para outro patamar, né? Porque ela tá buscando ali se conhecer, o desenvolvimento pessoal dela e conhece realmente sobre si e sabe onde o que a limita e o que a potencializa. Então isso é muito, muito importante, né? Você conhecer o que lhe vai lhe prejudicar, o que você precisa trabalhar para melhorar e o que você precisa potencializar. Isso eleva o seu patamar. Uma outra pergunta que eu acho bastante interessante é quando a gente pede para o candidato falar do último emprego, né? Quando o cara já trabalhou. E aí, meu irmão, é nessa hora que você percebe que a maioria dos candidatos vão falar mal do último emprego, vão falar mal do último patrão, vão menosprezar o último emprego. Então, daí você já vê, poxa, o cara está falando mal do último emprego, muito provavelmente ele vai falar mal da minha empresa também. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não, mas é até uma dica para quem vai se candidatar a uma vaga. Não fale, cara, mal do seu último emprego, não fala mal do seu último patrão. Você É diz questão de ética, né? exatamente, você vai dizer apenas que foi legal, desempenhou o seu papel lá, não entra na questão pessoal. A entrevista Mas é não uma deu, entrevista, né? Profissional, nunca fale mal da última empresa em uma entrevista de emprego. Então vamos lá. as pessoas que falam mal, elas já falam um pouco sobre o perfil delas, né? Na Exatamente. verdade, eu acredito muito que o que a gente externa, ele sempre fala um pouquinho sobre o que a gente é. Quando Chico fala de Francisco, eu sei mais de Chico Do do que de que de Francisco. Francisco. Então, as pessoas que
é, aparece em alguns momentos algumas pessoas que falam mal dos antigos empregos, né? Sempre tem aquelas pessoas que falam de tudo, né? E aí você realmente identifica que ela tá falando sobre ela e não sobre necessariamente a empresa. Show de bola. Então vamos lá, fiz a entrevista, né? Primeira peneira passou lá nos currículos. Selecionei os currículos, ficou um monte de gente. Aí fiz a entrevista, vou descartar, né? Geralmente, pessoal, em cada etapa a gente atribui uma nota de 0 a 10, tá? Uma nota de 0 a 10. Então fiz a entrevista, o cara vai ganhar uma nota de 0 a 10. Essa nota, eu gosto muito de fazer o processo seletivo, Érica. Não sei se você continua fazendo assim ou gosta de fazer assim ainda, mas eu gostava muito de fazer com duas pessoas. Eu que ia fazer as perguntas e uma outra pessoa ao lado, que pode ser a gerente, pode ser um secretário, alguém de sua confiança, que ficava anotando as principais sacadas ali, as principais respostas, né, de cada uma das perguntas, porque depois eu ia avaliar e dava nota de 0 a 10, e aí eu pedia para outra pessoa, para a gerente, também dar uma nota de 0 a 10, porque não fica restrito só ao que você achou da pessoa. Você tem uma outra pessoa também avaliando, dando uma nota. Então é muito interessante você fazer entre duas pessoas. Eu hoje não uso mais esse método, Fábio, porque eu particularmente, né? A gente falou sobre leveza, e aí em alguns momentos eu percebi, a gente já fez também, assim, inclusive nós dois, né? Mas eu percebi, o pessoal comentava com recorrência que gerava uma atenção muito grande, porque estava ali diante de duas pessoas em um momento tenso para ele e você descontrair com duas pessoas e outra pessoa ali só anotando Anotando, mudo, gera uma tensão. realmente. Não tem como você dizer que a pessoa vai ficar ali tranquila com outra pessoa ali O que é que esse anotando cara tudo. tá escrevendo É. ali? Então ele gera uma tensão um pouco maior. E aí, pensando nisso, nas contratações que eu fiz de um tempo para cá, eu faço sozinha mesmo e tento ao máximo, né? Porque Você mesmo anota ali o que a pessoa tá depois, falando. se tiver coisas muito relevantes, eu vou dou um jeitinho de anotar, claro, sem que a pessoa veja, né? Coloco só pontos que me façam associar. E aí eu sempre deixo um espaço de 10 minutinhos entre uma entrevista e outra, porque a pessoa acabou de sair da sala. Então, o que me impactou nela, o que eu gostei, eu vou lembrar e eu vou anotar. Não precisa eu Uhum. anotar tudo da entrevista, né? Mas eu vou anotar as coisas que me impactaram, o que foi que eu gostei, para não correr o risco de, tipo, deixar o fim do dia e eu esquecer Essas pontos anotações que são são muito importantes, importantes. né? Isso. Justamente para você não esquecer. Como é muita gente, geralmente, se você não anota os pontos, se você não ou deixa para anotar depois, você vai esquecer. Você mistura com um, com Exatamente, você não outro vai lembrar de tudo. e acaba sendo injusto, né? Show. Então, a segunda peneira aí foi a entrevista de emprego. Mano a mano, você fez perguntas, observou a pessoa, e aí sei lá, você entrevistou 100 currículos, você recebeu 100 currículos, selecionou 25, entrevistou 25 pessoas. Dessas 25 pessoas, vamos supor aí que umas 80%, 80% dos candidatos você vai, sei lá, 80% reprova e apenas 20% das 25 pessoas, em média, ali, vai para a próxima etapa, ou seja, é uma outra peneira. Né? Então, a próxima etapa, depois da entrevista, é a prova teórica. Geralmente a gente aplica uma prova teórica de matemática, português e conhecimentos gerais. Agora sim, esses conhecimentos gerais a gente vai. A última vez a gente botou conhecimentos específicos, né? De Então, vendas. vamos lá. Se for, sei lá, a depender do cargo, se for para serviços gerais, cara, coloca conhecimentos gerais. Mas se for vendedor, se for um motorista, né? Se for alguma coisa mais
específica coloca conhecimentos específicos. Então, português, matemática, conhecimentos específicos, certo? E junto com essa prova teórica, a gente aplica uma coisa que a gente chama de teste comportamental. É onde está aqui, eu acredito que uma das maiores sacadas do nosso processo de contratação. Comandantes, vocês sabem o que é um teste comportamental? Essa ferramenta é crucial para você fazer o seu processo seletivo. Porque, como eu falei lá no início do podcast, a gente contrata por competência e demite por comportamento. O teste comportamental ele vai lhe dar base para você entender o comportamento, o perfil comportamental daquele colaborador e vai lhe dar base, né, para que você coloque a bunda certa no lugar certo. É no teste comportamental que você vai, que não tem como ele mentir aqui, tá? Cientificamente não tem. É aqui que você vai decidir se o cara é apto para aquele cargo que você está pleiteando, que você está ofertando, ou se ele mentiu em todo o processo de contratação, tá? Porque isso aqui é ciência, isso aqui funciona. Ah, só falando aqui, Érica, das perguntas chaves lá que tem que ser feito na entrevista, na etapa anterior. Quem tiver curiosidade, pode nos mandar aí um direct que a gente pode até mandar aí as 10 principais perguntas que a gente gosta de fazer aos colaboradores na entrevista. É interessante porque aí os comandantes podem fazer as mesmas perguntas ou adaptar para o negócio deles. Então comenta aqui embaixo ou nos manda um direct no Instagram que a gente manda essas perguntas para vocês, certo? Então, o teste comportamental ele vai descobrir qual é o perfil comportamental da pessoa, certo? Então, Érica, para os comandantes que não sabem, cada pessoa tem um perfil comportamental predominante e vai ter incidência dos outros perfis comportamentais, mas aí você tem que ir no predominante, certo? Então, por exemplo, existem aí 4 perfis comportamentais principais, que eu geralmente costumo associar esses perfis comportamentais à sigla CEPA. O que é isso? O perfil comportamental comunicador, o C, o perfil comportamental executor, o E, o planejador e o analista, né? São 4 perfis comportamentais: comunicador, executor, planejador e analista. Observe que cada perfil comportamental, as pessoas que fazem parte desse perfil predominante vão ter características diferentes. Se o cara for do perfil comportamental comunicador, ele será ótimo. Se o mais forte nele for o comunicador, é óbvio que ele será interessante para ser colocado em vendas, né? Porque o vendedor ele precisa ser comunicador. Então eu gosto sempre de colocar para vendas o cara que tem um perfil predominante comunicador e o segundo predominante seria o executor, porque o cara tem que ser comunicador, mas também tem que ser responsivo, também tem que executar e entregar resultados. Então, se o cara tiver esses dois, para mim, mais predominante, ele será um bom vendedor. Então, depois nós vamos ter ali o perfil comportamental analista. Então, se o cara for analista, cara, joga esse cara para um contas a pagar, contas a receber, para ele analisar a planilha, fazer o teu fluxo de caixa. Ou seja, cada perfil comportamental você vai conseguir colocar o cara em um determinado lugar. O perfil comportamental ele vai dizer onde, né, você vai colocar a pessoa, vai lhe ajudar a colocar a bunda certa na cadeira certa. É praticamente isso. E hoje, para ser sincero, eu não faço um processo de contratação sem aplicar um teste comportamental. Beleza? É muito importante esse teste, Fábio. Houveram contratações aí que passaram, que chegaram, candidatos que chegaram até o fim do processo, né? E, tipo, no setor, ele tinha muita experiência como vendas, por exemplo. E aí, no teste comportamental, a gente identificou que ele não era bom o predominante dele não era a comunicação, não era o setor de vendas. O predominante dele era a análise. Então, olha a importância desse teste. Também já De tiveram repente o cara mentiu ali o currículos. processo inteiro e caiu no Não, eu não julgaria que ele teste comportamental. mentiu. Não julgaria assim, porque, tipo, por exemplo, na entrevista, eu lembro como um caso como hoje, que realmente na entrevista ele teve uma comunicação muito boa,
teve um desempenho muito bom, soube se comunicar, enfim. Para mim, ele teria mais, digamos que não seria o que iria fazer ele feliz. O que Tá, tá. iria O o que fazia o manter, coração dele o bater que mais fazia o forte. coração bater mais forte. Eu acredito que o teste comportamental ele fala muito sobre isso, né? Sobre o que te impulsiona, o que te dá prazer de fato. Porque muitas vezes você precisa realmente desenvolver a comunicação. Hoje em dia é imprescindível, né? Você não se Uhum. comunicar bem, se não se apresentar. Mas nem sempre que uma pessoa se comunica bem, se apresenta bem, ela vai ser bom em vendas. Ela quer o setor de vendas. Às vezes pode ser só aquela necessidade do momento. Surgiu a vaga, eu gosto, me comunico bem, mas não é uma coisa que vai fazer ela pulsar e vai manter motivada, entende? Então é muito importante, como também já teve currículos em que a pessoa não tem experiência nenhuma em vendas, os setores mais aleatórios possíveis, posto, enfim, coisas não relacionadas a vendas, mas teve um excelente desempenho no teste comportamental em comunicação e você via realmente que ela se comunicava bem, desempenhava bem, sabia argumentar, vender e tal. Então é muito, muito importante você aplicar esse teste comportamental. São perguntas que eles não vão conseguir associar. Eu acredito que é muito difícil aos níveis da pergunta ele conseguir associar para mentir, digamos assim, né? Ao que o perfil vai dar, porque realmente é coisas mais profundas, mais aprofundadas, em que você vai desvendar ali sobre o perfil da pessoa. Eu acho, para ser sincero, eu acho essa ferramenta fascinante, Sim, porque ela fala muito sobre cada pessoa, sim. né? E aí, quando você se torna fera em perfil comportamental, você conversando com a pessoa, você vai identificar logo que perfil comportamental é predominante naquela pessoa. Então, por exemplo, se abordar alguém na rua, ou um parente seu, ou seu filho, você consegue dizer qual perfil comportamental é mais predominante naquela pessoa. E interessante que cada perfil comportamental fala muito sobre a pessoa. Fala como você gosta de receber reconhecimento. Tem pessoas que gostam de receber conhecimentos com elogio, um reconhecimento verbal. Tem pessoas que gostam de receber conhecimentos de forma em dinheiro. Por exemplo, um comunicador ele gosta muito de receber reconhecimento de forma simbólica, digamos assim, um elogio, né? Funcionário do mês. Então, já o analista não, cara. O analista é dinheiro no bolso. Ele quer resultado, quer ser reconhecido com remuneração a mais. Então, você consegue, quando você se torna fera em perfil comportamental, só conversando com a outra pessoa, sem você conhecer nada sobre ela, você consegue perceber que perfil é predominante naquela pessoa e também conhecendo que perfil é predominante, você vai conhecer ali os gostos daquela pessoa, né? Vai conhecer um pouco daquela pessoa sem ela falar muito para você. Isso é um poder enorme, né? Você conhecer de pessoas. Quando a gente fala de conhecer de pessoas, o teste comportamental é crucial para isso. Por isso eu repito, não faço hoje contratação sem fazer um teste comportamental. Então, Sensacional. cada uma dessas etapas, o cara recebe uma nota de 0 a 10. Na prova teórica, uma nota de 0 a 10. No teste comportamental, ele não recebe uma nota de 0 a 10, mas o teste comportamental ele vai servir para uma análise do próprio comandante, do próprio empresário, tá? E aí você vai somar essas notas, vai bater, vai ver quem teve a maior nota nos processos. São essas 4 etapas, tá, pessoal? Já já eu resumo elas, mas você vai somar as notas, vai olhar o perfil comportamental, ver quem se enquadra melhor para o cargo e vai fazer a sua escolha. Não é assim? Isso. Então, assim, quais são as etapas? Primeiro, divulga a vaga, torna público que está precisando de alguém. Segundo, recebe os currículos e faz a seleção dos currículos. Terceira etapa, entrevista na loja, com perguntas estratégicas. E a quarta etapa, prova teórica. Na prova você vai abordar, ao menos a gente aborda, é o que faz mais sentido para a gente. Conhecimento básico em matemática, em português e
conhecimentos da área, um conhecimento específico do cargo do cara. E junto da prova, a gente já faz o teste comportamental, que para a gente é crucial. Depois de todas essas etapas, a gente vai decidir não, a gente vai ver quem se desempenhou melhor e vamos fazer a contratação. Vamos para a quinta etapa, né? Que Quinta é a etapa, que é a mais contratação difícil, né? e dar os feedbacks para os que não passaram, né? Muito importante Show de bola. que a gente, como empresa, a gente dê um retorno às pessoas que vieram, às pessoas que passaram por todo esse processo e tenha empatia, né? Praticamente é isso. Tenha empatia com o outro, dê aquele feedback, pergunte se a pessoa quer o feedback. Eu acho que é importante também, né? Não adianta você só querer dar, você precisa saber se a pessoa quer receber aquele feedback. Eu normalmente utilizo, né? Olha, você não passou pelo nosso processo seletivo, espero que em outra oportunidade a gente possa trabalhar, o currículo vai estar aqui arquivado com todas as informações. Você gostaria de receber o feedback? Porque aí, se ela disser, não, tá joia, obrigado, muito obrigado, encerrou. Não, que ótimo, tá joia. Que pena, tá joia. Gostaria de receber o feedback. E aí você vai Destrinchar os citar, pontos destrinchar o que foi que ela em que ela pode poderia melhorar, né? melhorar, se foi no comportamental, o porquê que ela não entrou, porque ela tem um perfil mais voltado a isso, a isso. É muito importante a empresa ela ter esse papel, porque ela mostra que ela não está se importando só com ela, né? Uhum. Ela está, de certa forma, ajudando as pessoas a se desenvolverem e procurarem melhorar, procurar coisas que sejam mais relacionadas a elas de fato, e vai ajudar, sim, as pessoas a encontrarem empregos que é tão importante, né? A gente sabe o sofrimento que tá, o que é, né? Essa batalha de procurar emprego, então é crucial você não só ligar para quem foi de fato efetivado, né? Eu acredito que o efetivado, ele é o último, porque ali ele já passou, já tá tudo bem, ele já vai ficar, e você só vai avançar, parabenizar, mas é importante você ter esse cuidado e esse carinho com as pessoas que vieram com você por toda essa etapa e que você não leve como um trabalho, é muito trabalhoso. Não, que você leve realmente como uma coisa que você está construindo. Com certeza, a experiência que a pessoa, ela não entrou, mas pode ter certeza que ela vai se tornar um fã da sua marca, da sua empresa, porque você teve todo esse cuidado e essa atenção durante esse processo. Primeiro que as empresas elas não costumam nem ter um processo. E aí quando você tem um processo e chega na etapa final com os candidatos, você liga avisando para o cara. Tem empresa que nem dá uma posição, só chama o escolhido e pronto. Aí peca aí. Mas quando você liga para o cara e diz, ó, cara, você não foi aprovado, tal, esperamos você na próxima. Irmão, o cara quer um feedback dos pontos que você precisa melhorar, caso você vá fazer outra entrevista, o cara realmente se torna fã. E aí é um papel, como eu digo, a empresa ela tem sempre o papel de educar seus colaboradores e você está educando até quem não é seu colaborador, né? Que um dia possa vir ser, porque ele pode se candidatar novamente para uma E o futura teste vaga. comportamental pode ter dado em outra vaga, e aí aqui eu já deixo separado, né? Por exemplo, se ele teve um teste comportamental mais para o analítico, e a gente pode ter a chance de abrir vagas no analítico, então aquele currículo ele já vai ter um cuidado especial, ele já vai ter, porque são processos que você vai O que acontece? economizar, né? Digamos Se, assim. se você hoje quiser fazer um teste comportamental, você vai ter que pagar para fazer um teste comportamental. Quando o cara se submete ao nosso processo, ele vai ganhar um teste comportamental totalmente de graça, né? E aí ele vai ver os pontos em que ele precisa melhorar e qual a tendência dele de cargo, de função. Então é muito importante isso. Aí o comandante que está nos assistindo agora, Eric, ele vai olhar assim, vai dizer, vai respirar fundo. É muito trabalhoso. Realmente é muito trabalhoso, mas é necessário.
Esse cara que você vai contratar, ele vai ficar anos com você. Ele vai fazer parte da sua família praticamente, que é da sua empresa, do seu projeto. Então não pode ser de qualquer jeito. Seria um absurdo se fosse de qualquer jeito. Então vou repetir: contrate devagar e demita rápido. Eu acredito, Fábio, que é, podem até pensar de fato que é trabalhoso, mas sem sombra de dúvida vai ser recompensador, né? Porque, como você mesmo citou, é uma pessoa que ela primeiro vai durar muito tempo, a pretensão é que ela dure muito tempo. E segundo, que sem sombra de dúvidas, o resultado que essa pessoa vai trazer para sua empresa, em questões financeiras mesmo, né? Que a gente sabe que toca bastante, é totalmente diferente do resultado de uma pessoa que você pega o Léo. Então, qual é o resultado que você quer para sua empresa? Eu acredito que vale muito você questionar isso, né? Qual o resultado que eu quero para minha empresa? Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Se você quer ir para lugar nenhum de qualquer jeito, você vai contratar de qualquer jeito qualquer pessoa. Agora, se você quer resultados, quer crescer, você vai ter cuidado desde o processo da contratação. E outra, não é só ter esse cuidado no processo da contratação, é ter treinamentos, ter capacitação e estar sempre em uma busca constante. Afinal, se a gente quer crescer, ninguém cresce parado, a gente cresce buscando. Se a gente quer exigir que o nosso colaborador ele tenha melhora contínua, a gente como empresa precisa gerar e Proporcionar. proporcionar essas melhoras contínuas. Então, é um trabalho que não acaba nunca, né? Se você entrou nesse mundo, você tem que realmente jogar o jogo e se manter sempre, 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 sempre em busca. Não para. O que para, você costuma dizer sempre, né? Aquilo que está parado está morrendo. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Esse é o nosso processo de contratação. Tem dado muito certo. Eu tenho certeza que vai dar muito certo aí com vocês também. E aí eu digo sempre, cara, terminou o processo de contratação, você não vai pegar esse colaborador que passou por todo esse processo e vai jogar ele no salão da tua loja para ele começar a vender, né? Ele vai jogar, ele vai botar ele no paraquedas e jogar no teu salão. Você vai fazer todo um processo de acompanhamento com esse colaborador. Você vai fazer todo um processo de feedback. A gente aqui mesmo não joga o cara no salão de vendas ou em qualquer outra função assim que a gente contrata. Ele vai passar pelo menos uma semana aprendendo tudo sobre a empresa, aprendendo tudo sobre a função dele, para depois começar na Vera, começar a trabalhar. Então você vai capacitar o cara, você vai treinar, você vai passar para ele a cultura organizacional da tua empresa, como as coisas acontecem dentro dessa empresa. Ou seja, você vai ambientalizar o cara, né? Depois ele vai para o salão de venda, ele vai se ambientalizar naquele espaço, vai observar como os nossos vendedores já fazem, né? Vai aprender tudo sobre o nosso sistema de vendas. Então, veja, não dá para pegar esse cara e jogar no salão, mesmo ele já tendo experiência ou não. Não dá para você pegar esse cara e jogar no salão junto com os demais vendedores. Primeiro, ele só vai atrapalhar, porque ele vai entrar sem saber de nada, vai perguntar muito aos outros vendedores. Então, é muito importante que, mesmo depois de todo esse processo, você tenha esse outro processo que é receber o cara, mostrar a tua cultura, dar treinamento, mostrar os processos da sua empresa e os processos da função dele, né? Sentar com ele e antes de fechar a carteira, mostrar para ele uma ferramenta chamada descritivo de cargos, onde você vai descrever quais são todas as competências técnicas e comportamentais que você espera dele, o que é que ele é pago para fazer. Então você vai destrinchar tudo isso e só depois que ele vai começar a trabalhar na Vera, tá certo? Lembrando que essa primeira semana que você dá todo esse treinamento, o cara já está devidamente registrado, já está fichado na sua empresa, ele já está ganhando. Ah, Fábio, o cara vai ganhar sem fazer nada só para aprender? Ele já vai estar ganhando e você vai estar treinando esse cara. Ou você ou a sua gerente ou o seu gerente. Lembrando que você tem que treinar o seu gerente para isso, sendo que o seu gerente já passou pelo mesmo processo lá atrás, então ele já sabe como é, mas você vai dar todas as orientações para que ele faça esse treinamento com esse novo
colaborador, para que ele não Perfeito. caia de paraquedas. Beleza? Pessoal, é basicamente isso, Érica. Mais alguma consideração? Show de Não, bola. acredito que a gente já Para gente falou não, bastante. para gente não se estender mais, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários. Você tem um processo de contratação? Você não tem? Você já faz desse jeito? Você não faz? Você faz por indicação, por currículo? Vamos comentar aqui e deixem suas dúvidas, deixem suas sugestões, né, de temas para os próximos podcasts. Não esquece de curtir os nossos vídeos, seja lá onde você esteja assistindo. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de nos seguir no canal, tá? E deixar também sua curtida, seus comentários. Pessoal, por hoje é isso. E aí, finalizando como sempre, se pelo menos um empresário, se pelo menos um comandante foi ajudado, se a gente conseguiu somar para que o comandante faça uma melhor contratação, a PEF já tem ali concretizado um dos seus objetivos, que é ajudar os empresários, os pequenos empresários desse país a crescer os seus negócios. Essa é a nossa principal missão. Certo? É isso. Até Vamos ficando por aqui. Até a próxima.